Está com o Senhor. E que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine abundantemente na vida de todos aqueles que nos assistem nesta manhã de domingo. Nós estamos falando aqui diretamente do nosso estúdio da Assembleia de Deus em Campinas, a nossa sede de Campinas, que tem como líder maior o bispo Oísio José do Carmo. E nesse horário da Escola Bíblica Dominical, ainda hoje, nós estamos nesse sistema online e contando com a compreensão e com a presença de todos aqueles que são membros da igreja, e todos aqueles que, de alguma forma, têm nos acompanhado ao longo desses dias de quarentena. Esperando em Deus, estamos esperando em Deus, que dias melhores virão. De hoje para amanhã deve vir aí um outro decreto do nosso governo e nós esperamos que as reuniões devem recomeçar, se Deus assim nos permitir. Mas todos nós sabemos que estamos estudando neste trimestre os Salmos. Os Salmos da Palavra de Deus é o tema que nós estamos meditando neste trimestre e hoje a lição de número 3. O tema dela é o Supremo Pastor. O Supremo Pastor. Sem dúvida alguma está baseado no Salmo de número 23, que eu gostaria de ler com todos vocês agora. Se você pode, acompanhe comigo essa leitura. Salmo 23 diz-nos assim, a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Graças a Deus por isso, este é um dos salmos muito conhecidos de todos aqueles que leem a Bíblia Sagrada. Eu gostaria introdutoriamente dizer a todos vocês que os salmos, nós temos na Bíblia Sagrada 150 salmos. Todos eles são falas da alma humana. O homem conversando com Deus, exaltando a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso. São poesias hebraicas, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, em devoção sincera dos diversos autores, exaltando duas coisas, exaltando os atributos de Deus. Através dos salmos, através dessas poesias, os seus autores, eles exaltam os atributos de Deus e exaltam também os feitos de Deus. Então são salmos de louvores ao Senhor dos exércitos. E hoje nós chegamos agora ao Salmo de número 23. Nenhum dos demais salmos, talvez nenhum dos demais, sejam mais conhecidos e amados do que este Salmo 23. Talvez as crianças que estão nos assistindo agora, eu sei que muitas crianças sabem recitar este Salmo e sabem de cor. E isso é coisa maravilhosa, devido a ele ser tão amado, tão lido, tão orado por tantas pessoas pelo mundo afora. Nesse salmo nós encontramos a metáfora do pastor de ovelhas. E essa metáfora refere ao Deus eterno, quando o salmista compôs esse salmo. E a outra metáfora é a ovelha em se falando do crente, do servo de Deus, né? Do servo do Senhor. Então, este aí é o Salmo de número 23. O crente, o servo de Deus, ele é comparado a uma ovelha. Todos nós sabemos que a ovelha é um animal totalmente indefeso. A ovelha é um animal totalmente dependente.
E o salmista escreveu este salmo. Alguém pensa assim, Davi escreveu este salmo quando ele era jovenzinho e pastoreava as ovelhas do seu pai. Não, a maioria dos escritores tem que esse salmo foi escrito na velhice de Davi, quando ele enfrentava aquela guerra do seu filho Absalão. Foi nesta época que ele compôs esse salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, aqui no primeiro ponto da nossa lição está escrito: o pastor e suas ações. O termo pastor indica uma relação muito íntima e pessoal, pois o pastor vive com suas ovelhas de dia, conduzindo-as à pastagem, e de noite, protegendo-as dos animais selvagens. Este é o nosso sumo pastor, o nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que nos assiste. E eu começo agora, introduzo esta lição agora, perguntando a você que está em sintonia conosco: você crê neste pastor? Você tem o constituído como pastor da sua vida? Você tem esse pastor em sua vida como regra de fé, como regra de prática em sua vida cotidiana? O salmista, quando ele disse aqui, ele não diz: o Senhor é o pastor do mundo. Não, ele diz: o Senhor é o meu pastor. Como que se o poeta estivesse dizendo: eu tenho constituído o Senhor como pastor da minha vida, da minha alma. O interessante não é saber que Deus é pastor do mundo. O interessante é saber que Ele é pastor da minha vida e da tua vida. Por isso que eu disse agora mesmo que o salmista, o poeta, ao instituir ou ao compor esta poesia, ele o considera como uma ovelha. Uma ovelha é um animal totalmente dependente. Vejam a diferença de uma ovelha e de um lobo. A ovelha, ela tem um dono. A ovelha não vive sozinha pelo mato afora. O lobo vive, a ovelha não. A ovelha tem um dono, e o dono da ovelha normalmente é o pastor. Aquele que cuida da ovelha, aquele que assiste a ovelha todos os dias. O Senhor é o meu pastor. Nós lemos agora mesmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Talvez o salmista esteja se referindo aqui a Jeová Jirê, o Senhor que proverá. Nada me faltará. Essa expressão, nada me faltará, o salmista está dizendo mais ou menos assim: eu não preciso nada mais além de Deus na minha vida. A presença de Deus, a companhia do Senhor, a companhia desse pastor para nós é o suficiente. Deus, a presença de Deus é suficiente para a nossa vida cotidiana. Foi por isso que ele trouxe essa expressão tão forte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não preciso nada além de Deus, porque se Deus estiver comigo, Ele cuida de mim. Se Deus estiver comigo, Ele conhece, talvez Ele não atende os meus desejos. Mas esse bom pastor, esse supremo pastor, Ele atende às nossas necessidades cotidianas diariamente. Interessante, quantas pessoas que às vezes têm muito, quantas pessoas que às vezes possuem muito e às vezes são insatisfeitas. Eu sempre gosto de me referir àquela palavra que Paulo diz: aprendi a estar contente. Ele escrevendo aos Filipenses, ele expressou-se desta forma: eu aprendi a estar contente. E que nesta manhã, neste dia que você nos assiste, que você possa tomar posse desta palavra em dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho Deus na minha vida, eu tenho o Senhor na minha vida, e o Senhor na minha vida é tudo para mim. Eu não preciso de mais nada. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas, queridos, a nossa lição, eu estou nessa lição baseando em cada versículo deste salmo. Como é maravilhoso esse salmo para a gente ler cada versículo. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É outra expressão poética do salmista, quando Davi afirma aqui que o seu pastor lhe faz
deitar em pastos verdejantes. Isto significa o quê? Significa repouso, descanso, significa tranquilidade de alma, demonstra a fidelidade de Deus em cuidar das suas ovelhas. Estamos vivendo um tempo em que a humanidade está, às vezes, enclausurada dentro de casa. Eu estou falando com a maioria das pessoas, talvez você esteja em casa, guardado dentro de casa, mas o coração da humanidade não está quieto dentro de casa. O coração da humanidade está aflito. O coração da humanidade está inquieto. E aí o salmista vem dizendo aqui que ele nos faz, esse pastor nos faz descansar. Aproprie desta palavra nesta manhã. Deixe o Espírito Santo de Deus fazer com que a sua alma descanse nele. É somente nele que a gente pode descansar. É somente nele que a nossa alma pode encontrar esse descanso. Davi tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo, nos momentos de aflição, em que a alma está inquieta, é descansar nele. Descanse hoje no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Olha o salmista dizendo: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse pastor é tão bondoso, ele é tão terno. Ele não empurra as suas ovelhas, ele guia as suas ovelhas. É sempre expressões figuradas aqui, quando ele diz: guia-me mansamente a águas tranquilas. Os entendidos dos animais dizem que uma ovelha, ela não bebe água em um lugar onde a correnteza é forte, a água é agitada, mas o pastor que cuida dela, ele leva as ovelhas para águas tranquilas, para que a ovelha possa dessedentar a sua sede nessas águas tranquilas. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 3, é o refrigério da alma. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma, ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Olha que mais o que diz a nossa lição. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e podem ser internos. Os externos afetam o nosso corpo. Os internos afetam a alma do homem, afastando o homem dos seus propósitos. Eu disse agora mesmo, quantas pessoas que estão com a alma totalmente intranquila diante de Deus. Quantas pessoas que estão sem saber o que fazer. Mas o salmista vem dizendo que Deus, esse pastor, ele refrigera a nossa alma, guiando-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esse refrigério, esse frescor, só o bom pastor que pode trazer para a vida da pessoa. Esse frescor da alma. Tanto dessa agitação interna, quanto às vezes das nossas necessidades externas. Eu não sei se a sua necessidade hoje seja externa, material, ou seja interna. Aquela alma buscando e procurando algo que você não sabe o que é. E o desafio nosso hoje é para que você se jogue nos braços desse grande pastor, ou desse supremo pastor, que ele vai fazer você descansar nele. Descansar nele. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Cada versículo deste salmo, ele nos traz lições maravilhosas. Olha, o versículo 4 está escrito assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O homem, o ser humano, ele pode andar no vale da sombra da morte. Ele pode passar por situações terríveis nesta vida.
Mas o pastor, o nosso bom pastor, ele está conosco. Diz o poeta aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra, olha essa expressão, da sombra da morte. Deixe-me de pensar com você isto. O salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A sombra de um cão não nos morde. A sombra de um cão não nos atinge de forma nenhuma. A sombra de uma espada não nos fere. O salmista diz, ainda que eu andasse na sombra da morte, é só uma sombra, mas o Senhor está conosco. Ele diz, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quantas pessoas estão sobressaltadas? O mundo, o nosso universo, não é o Brasil, mas o nosso universo, está sobressaltado com essa epidemia que tem atingido nações. E pessoas às vezes estão com medo da morte. E nesta manhã, Deus está falando com você, o salmista expressando aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque o meu pastor está comigo, o supremo pastor está na minha vida. Interessante. Mas você diz assim, pastor Samuel, mas muitas pessoas têm morrido. Muitas pessoas têm experimentado a morte. E eu digo para você, se essas pessoas que têm enfrentado a morte durante a vida, se elas constituíram Deus como seu pastor, a morte é tão somente uma varanda, ou a morte é tão somente um corredor que a pessoa passa para entrar na sala celestial da Jerusalém eterna. Essa pessoa não precisa ficar com medo. O salmista tão somente diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Eu não tenho medo, eu estou tranquilo. A minha alma está tranquila. Por quê? Porque tu estás comigo, oh glória a Deus. Quero que você sinta aí no ambiente onde você está, ou na casa onde você está, sinta Deus contigo aí, sinta este pastor te afagando, sinta este pastor dentro da tua casa, faça a tua casa agora como um aprisco, onde esse pastor começa a cuidar de você. Tudo que nós precisamos fazer, já foi dito aqui hoje, tudo que nós precisamos fazer é descansar nele. É entregar a nossa vida, os nossos problemas, as nossas ansiedades, entregar tudo nas mãos dele, porque ele tem cuidado de nós. Pastor Itamar falou agora mesmo, se referindo a um episódio lá do Antigo Testamento, nesta peleja, não tereis que pelejar, sou eu quem pelejo por vós. Mulher que me ouve agora, meu querido irmão que me ouve agora, Deus está pelejando por você. Deus está cuidando de você. Talvez você esteja com o coração muito preocupado e inquieto, mas eu quero trazer nesta manhã de domingo esta palavra de fé para o teu coração, que Deus está cuidando de você. Ele está cuidando muito mais do que o que você imagina. Enquanto você está no teu lar, enquanto você está sentado no seu sofá, e enquanto você está em sintonia conosco através dessa escola bíblica dominical, eu quero dizer que Deus está providenciando a tua vitória. Deus está providenciando algo grande para a tua vida que vai te surpreender. De forma que você vai, lá na frente vai dizer, tão somente só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Às vezes somos corrigidos, sim, pelo Senhor. Às vezes esse pastor que cuida de nós, ele pode nos corrigir. Ele tem a vara, mas ele tem o cajado também. Ele está nos conduzindo em vitória. Descanse nele. Descanse nele neste dia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Versículo de número 5. Eu gostaria de ler o verso 5 com você. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Como isso aqui é bonito, como isso aqui é maravilhoso. Parece que a metáfora muda até o versículo 4 do Salmo 23. Parece ser o pastor cuidando de ovelhas. Agora o versículo 5 já parece ser um ser humano. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. É bem verdade que... Quais são os inimigos de uma ovelha? Os inimigos de uma ovelha são os lobos. São os animais ferozes. Mas vamos trazer para a humanidade agora. A coisa está difícil. Aí Deus está dizendo assim,
eu preparo uma mesa para você. Quando nós nos assentamos à mesa para nos alimentar, é momento de tranquilidade, é momento de fartura, de alegria. E aí, poeticamente, o salmista vem dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Você pode não ter constituído inimigo na sua vida, mas porventura, alguém pode ter se tornado um inimigo de graça da sua vida. Alguém pode ter se tornado um inimigo seu. Jesus Cristo, que a Bíblia diz que ele só fez o bem. Ele andou aqui na terra fazendo o bem, pregando a palavra de Deus, operando milagres. Houve inimigos atrozes e ferozes contra o Senhor. Mas o salmista está dizendo aqui que ele vai preparar uma mesa para nós, na presença daqueles que nos perseguem, na presença daqueles que nos ridicularizam. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mesa fala de fartura, mesa fala de paz. Unges a minha cabeça com óleo. De alguma forma, todo cristão é um sacerdote, mas para exercer o sacerdócio, nós não podemos exercer o sacerdócio sem unção. E aí o salmista diz: o meu supremo pastor, ele haverá de ungir a minha cabeça com óleo. Eu profetizo nesta hora que você receba a unção de Deus aí, que você sinta o Espírito Santo derramando óleo sobre a tua cabeça, aí onde você está. Unges a minha cabeça com óleo. E nós estamos nesse ambiente aqui, nesse estúdio, e eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus pairando sobre nós, sobre os técnicos aqui, e o Espírito Santo trazendo óleo e derramando sobre a nossa cabeça. E eu quero que você sinta isso aí onde você está agora, porque Deus é conosco. É Ele que prepara a mesa para nós, até mesmo na presença de tudo aquilo que nós pensamos que seja contrário. É Ele que unge a nossa cabeça com óleo santo. O Espírito Santo de Deus está fazendo isso. Bendito seja o teu santo nome para sempre. Queridos, um soldado, ele não se assenta para comer diante do inimigo. Não, ele não se assenta para comer. Ele fica sempre à espreita. Mas o que Deus está prometendo para nós aqui é que mesmo que as forças contrárias tenham se levantado contra a tua vida, Deus diz: você vai se assentar à mesa. E essa mesa será farta. E eu vou trazer a minha unção sobre a tua vida. E você vai se alimentar tranquilo. Isso é a confiar verdadeiramente neste bom pastor. Bendito seja o Senhor para sempre. Graças a Deus. Eu quero terminar esta palavra nesta manhã, lendo o versículo de número 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta é uma poesia, eu disse no início, é uma poesia inspirada pelo Espírito Santo. O salmista, quando ele expressou desta forma, ele diz: certamente, certamente. Esse certamente é o selo, é a chancela daquilo que ele está falando. Ele diz: certamente, duas coisas vão acontecer comigo. Duas coisas. Certamente que a bondade de Deus é aquilo que atende às nossas necessidades cotidianas. Eu tenho necessidades, como eu sei que você tem também. O salmista diz: certamente que a bondade de Deus. A bondade, ela atende às nossas necessidades cotidianas. Mas ele diz: a bondade e a misericórdia do Senhor. A misericórdia é aquele atributo de Deus que vem sobre nós e destrói e anula o poder das nossas faltas e dos nossos pecados. Que coisa linda. É por isso que é uma poesia maravilhosa, quando o salmista diz: certamente, eu tenho um selo. A bondade, ou o suprimento das minhas necessidades, e a misericórdia, ou a anulação das minhas faltas, a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero terminar esta palavra hoje dizendo a você: o que tem preocupado a tua vida? O que tem afligido o teu coração? O que é que tem tirado a paz da tua vida? Preocupação
é aquilo que a gente se preocupa antes de acontecer. Diz que 70%, 80% das nossas preocupações, elas não acontecem. O que é que está te preocupando? Saiba que a bondade, a misericórdia de Deus alcança a tua vida agora. Encha o teu coração de fé. Nesta manhã de domingo, as coisas vão clarear. Deus é contigo. Deus vai fazer com que você saia desse túnel escuro, lá do outro lado. Confie nisto. Enche o teu coração de fé agora. Eu quero terminar esta palavra desse Supremo Pastor, profetizando, para que você possa tomar posse desse Supremo Pastor em tua vida, assim como o salmista o fez. Ele o fez quando estava nos dias mais ardilosos da sua vida, mais ardilosos, perseguido. As coisas não eram boas lá em Israel, mas ele compôs esse salmo, Salmo 23. Não se esqueça disto. Enche o teu coração de fé e ore comigo agora. Leva o teu pensamento ao Senhor agora, mulher, rapaz, moça, homem. Onde você estiver, enche o teu coração de fé e ore comigo. Eu quero ministrar sobre a tua vida agora no poder do nome de Jesus Cristo. Deus é contigo. O Supremo Pastor te visita nesta hora. Ore comigo. Maravilhoso e eterno Pai Celestial, Supremo Pastor das nossas vidas, eu quero orar por esta pessoa que está agora assistindo esta EBD. Senhor, pedindo que esta vida, Senhor, este coração aflito, inquieto, venha estar agora, a partir deste momento da ministração desta palavra, venha estar descansado em Ti, ó Deus. Amado Pai Celestial, supre as necessidades internas e as necessidades externas desse nosso ouvinte. E eu quero pedir em última instância, nós pregamos aqui, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo. Traga unção dos céus, faz com que esse irmão, essa irmã, onde ele está agora, ele sinta o óleo quente do Espírito Santo descendo sobre a sua cabeça agora e trazendo unção dos céus, para que o refrigério do Senhor venha chegar sobre esta vida, sobre este coração e sobre este lar. Eu ministro sobre a vida da tua família agora, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Eu ministro sobre todos aqueles que estão agora em sintonia conosco e mesmo aqueles que estão distantes, no poder do nome daquele que vive e reina para sempre, o nosso Supremo Pastor, o nosso Deus. Amém.